começar uma semana declarando que a nossa fé está firmada em Jesus. Em 2016, a minha esposa passou por um problema na tireoide e ela teve que fazer essa cirurgia. E logo em seguida ela fez um tratamento que é a iodoterapia. Me recordo que ela ficou 3 dias em isolamento no hospital. Ficou fechada. Depois daqueles dias ela foi para casa e lá estávamos em São Paulo. E nós estávamos na casa da nossa mãe, lá em um sobrado. E ela ficou também quase uma semana em isolamento. Eu me recordo que eu subia as escadas, deixava a comida dela ali e ela ia ter o seu momento. E ela diz que aquele momento virou a chave da vida dela. Na lida pastoral nós visitamos muitas pessoas também em isolamento. Nas CTIs, nas UTIs. E quando a gente entra nesses lugares, temos que estar todos aparamentados, com touca, com avental, com a cobertura para os nossos calçados, a luva. As pessoas em isolamento para serem tratadas ali. Também, quando criança, eu me recordo de que alguns momentos, por desobediência civil, o papai ou a mamãe trazia como um caráter pedagógico o castigo. E o castigo, ele privava a gente de algumas coisas. Era um isolamento. E naquele isolamento, algumas coisas vinham no coração, no meu coração quando criança. Nos tempos antigos, a gente conhece, principalmente nos tempos bíblicos, a situação que vivia uma pessoa portadora de hanseníase, que é a lepra. Elas viviam excluídas, marginalizadas, em isolamento. Há um filme muito interessante que eu recomendo você assistir, que é Ben-Hur. É um filme antigo, foi remodelado, mas ele mostra como é que os leprosos viviam. Eu morei numa cidade no sul de Minas que tinha o leprosário. Então, quando algumas pessoas, esses leprosos, caminhavam na cidade, de forma muito maldosa, algumas crianças e algumas pessoas diziam: lá vêm os morféticos, lá vêm os leprosos. O isolamento priva as pessoas. O povo de Israel viveu por um período de 70 anos isolado. Isolado da sua cultura, isolado da sua tradição religiosa, isolado do templo, isolado do convívio dos seus conterrâneos. Esse é o nosso tema, porque nós estamos vivendo esse período, para alguns, não para a maioria, de isolamento. E nós queremos trabalhar, porque veja você que aqueles que têm experimentado um período de isolamento, com certeza, têm tirado lições para as suas vidas. Não é o meu caso, nem da esposa e nem da maioria dos integrantes da equipe ministerial, por entendermos que a igreja é uma atividade essencial e nós estamos no front, nós estamos em atividade, nós estamos em operação, claro que com os devidos cuidados. Mas eu quero trabalhar esse tema convidando você a abrir sua Bíblia no texto de Jeremias, capítulo 29. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o 9. Jeremias 29, e esse texto está aí na sua tela. O texto bíblico diz assim: são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Pai, é tua palavra,
E eu creio que a tua palavra é viva e eficaz. Ela é como bálsamo, ela é como um sustento, alimento, como carne que nutre, como leite. Por isso, visita cada alma, cada coração sedento e faminto pela tua palavra, para que o teu Espírito visite e comunique o teu recado nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Numa recente reflexão que fiz aqui deste lugar, eu mencionei que o povo de Israel, saindo do Egito, passou por 40 anos no deserto. E Deus tinha dito, pelo número de dias que vocês fizeram a espionagem da terra prometida, será o número de anos que vocês ficarão no deserto, 40 anos. E Deus diz em Números 14:34, eu mostrarei o meu desagrado. Vocês terão a experiência do meu desagrado. E eu mencionei que a desobediência, o Deus preso, as infidelidades, as iniquidades, as rebeldias, a murmuração e a incredulidade fizeram com que este povo permanecesse durante esses 40 anos no deserto. E o tema que eu tratei é o Deus que provê no deserto, porque mesmo nesse período de contingência, de isolamento no deserto, esse Deus deu a esse povo a instrução, a direção, o cuidado, o sustento e a proteção contra todas as arguras do deserto. Mas a história desse povo continuou, porque eles tiveram a conquista da terra, depois a posse da terra, período de juízes, governo pelos monarcas, e passaram-se 800 anos. E o comportamento desse povo ainda continuou teimoso, rebelde, desobediente, e agora Deus projeta enviar esse povo para uma outra nação, para a Babilônia, e lá eles deveriam ficar por 70 anos. Estamos falando aí então do cativeiro da Babilônia, uma cidade famosa, uma cidade importante desse império. Inclusive tem uns jardins, uma das maravilhas do mundo, conta-se na história antiga, os jardins suspensos da Babilônia. Mas mesmo nesse período de exílio, aí na Babilônia, Deus permaneceu também agindo na vida do povo, orientando a vida do povo. Deus não abandonou aquele povo no deserto, e Deus não vai abandonar agora esse povo na Babilônia. Nós encontramos dentro desse contexto a história do profeta Daniel, que fora levado cativo também, e ele foi um destaque servindo ao seu Deus no cativeiro, numa região de isolamento. Você vai encontrar o Salmo 137, que é um dos únicos salmos que faz menção ao cativeiro da Babilônia. Interessante que no Salmo 137, você vai encontrar uma nostalgia do salmista, a tristeza por estar em terra estranha, lembrando do templo de Jerusalém, lembrando com saudades, com lágrimas, o texto bíblico menciona o tempo das alegrias e das celebrações, nas idas e vindas ao templo, a dificuldade que esse povo estava tendo em acostumar no cativeiro, no isolamento da Babilônia. Agora, o profeta Jeremias é um profeta que entra antes desse período de isolamento no cativeiro. Ele é chamado do profeta pré-exílico. Ele ia alertar o povo, falou: olha, se vocês não mudarem a conduta, se vocês não mudarem o coração obstinado, rebelde, contumaz, desobediente, vocês serão levados para a Babilônia. Só que as pessoas ouviam e ignoravam. O profeta Jeremias é um profeta que sofreu muito porque a palavra dele não ecoava, não surtia efeito na vida dos seus ouvintes. Inclusive ele tem um livro cujo título é Lamentações de Jeremias. E ele viu com seus próprios olhos a Babilônia vindo, entrando em Jerusalém, saqueando tudo e levando esse povo cativo para a Babilônia. E por alguma contingência ele não vai para a Babilônia, mas ele fica lá no Egito. Assim descreve o texto bíblico que você poderá constatar. E o seu período profético fica entre o ano 626 e 627 a.C., quando todas essas coisas acontecem. Pois bem, quero tratar com vocês sobre essa temática. Isolamento, aprendendo com quem já passou. Olhando para esse texto em que Jeremias faz um alerta através dessa carta, como eles deveriam se portar, se comportar, agir e viver na Babilônia, eu quero pensar com vocês sobre isso. Nada melhor do que aprender com quem já passou por uma experiência de isolamento. E essas dicas que Jeremias traz
para o povo, são dicas preciosíssimas para qualquer pessoa em qualquer período de isolamento, seja por uma contingência de saúde, seja por uma contingência pandêmica, seja por uma contingência de guerra, como essas pessoas aqui experimentaram. Jeremias, ele apresenta 5 recomendações para as pessoas que estão em isolamento, que vão ser a carta, grave, nós vamos trabalhar sobre esse tema, a carta, a soberania de Deus, tocar a vida em frente. Ele vai abordar sobre buscar a paz da cidade, orar pela cidade, e ele vai tratar sobre o cuidado que todos devem ter para não serem enganados nesse período de isolamento. Em primeiro lugar, a primeira recomendação que Jeremias traz para aqueles que estão enfrentando isolamento é esta: paute a sua vida pela carta. No versículo 29:1, a palavra começa, são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos no cativeiro e todo o povo. A carta de Jeremias, numa carta você vai ter a autoria, o local onde foi escrita, os destinatários, talvez o emissário, aquele que seria o mensageiro para levar a carta, e tudo isso nós vamos encontrar aqui, e o próprio conteúdo. Veja que no versículo 1 diz, carta que Jeremias, ele é o autor. Segundo, enviou de Jerusalém, lugar onde ele escreveu, aos cativos, aos anciãos, sacerdotes, profetas e todo o povo, destinatário. Versículo 3, a carta foi mandada por meio de Elasa, o mensageiro, o correio, o que levou os sedeques da época. Versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem o conteúdo da carta. É muito interessante você comparar as nossas cartas modernas, principalmente na época a gente fazia isso, com essa carta que Jeremias envia para aqueles que estavam dispersos no cativeiro. Interessante que quando falamos de carta de Jeremias, nós estamos falando de uma orientação, de uma direção que Deus dera através do seu profeta. E nós podemos compreender que Deus sempre teve esse cuidado de deixar ao seu povo uma orientação e uma dica e uma direção para o seu povo viver. O profeta sempre foi o representante de Deus na terra, enquanto que o sacerdote representava as pessoas diante de Deus, o profeta representava Deus diante das pessoas. E a palavra que o profeta carregava tinha o peso de ser uma palavra de Deus. E Deus nos falou muitas vezes pelos profetas e por último nos falou através do seu Filho. E este livro é a carta que Deus tem registrado para te ajudar a enfrentar o período de isolamento. Você tem que, durante o isolamento, no cativeiro, na Babilônia, no seu exílio, pautar a sua vida pela carta. Esta carta é a palavra de Deus, é o recado que Deus tem para a sua vida. É o recado, como diz o apóstolo João, registrado com tinta e pena. É a palavra revelada pelo Senhor, selada pelo Espírito Santo. A carta de Deus, escrita para a sua vida, para a sua família, para a minha vida, para a sua igreja, para o seu povo. E esta carta deve ser lida, deve ser amada, crida, meditada, aceita, obedecida. Esta é a carta que deve pautar a sua vida nos períodos de isolamento. Mas curiosamente que quando você tem um encontro com o mensageiro, com o autor desta carta, a sua vida é transformada e a partir daí você não passa a ser só um leitor desta carta. Além disso, você passa a ser uma pessoa carta viva, que anda pela rua, que anda na cidade, que anda na Babilônia, que está no seu isolamento, que está no seu trabalho, que está na sua vizinhança, sendo lida por todas as pessoas e manifestando a glória de Jesus. Porque você é carta viva. É isto que Paulo orienta a sua igreja quando escreve a segunda carta à igreja de Corinto 3:2. Vós sois carta viva, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Os homens estão lendo a sua vida. Se recebemos essa carta, em quem nós devemos pautar ou em quem nós devemos pautar a nossa vida, esta alteração na sua conduta vai fazer você também transmitir na sua postura, na sua conduta, na sua linguagem, no seu jeito de ser, no seu jeito de tratar as pessoas, no seu jeito de levar a vida, que você é uma carta viva. A segunda recomendação de Jeremias para os que estão enfrentando isolamento é: renda-se
ao soberano Deus. Meu querido, nós não servimos a um deusinho qualquer. Nós servimos ao Deus criador e sustentador da vida, do universo, o Deus dos cosmos, o Deus das galáxias, o Deus do macro e o Deus do micro. Em 1985, numa aula de teologia no seminário que eu estava participando, eu tive o privilégio de fazer a leitura do livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. E aquele livro me encantou porque ele começa a descrever todos os atributos de Deus. Ele fala da solidão de Deus, dos decretos de Deus, da onisciência de Deus, da presciência de Deus, da supremacia de Deus, da soberania de Deus, da imutabilidade de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, da paciência de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da ira de Deus. E contemplando esse Deus maravilhoso, que é o Deus que a Bíblia descreve, agora um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades que um ser humano tem. Porque a criatura humana, quando conhece a Deus e compreende as suas perfeições, conforme as Escrituras Sagradas, não é possível servir e adorar ou depositar a sua confiança e a sua fé em um Deus desconhecido. O povo que conhece o seu Deus, diz o profeta Daniel, é um povo forte e ativo. Conheça e mergulhe Deus. E Jeremias destaca isso. O Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que Deus está dizendo. Essa carta é para todos os exilados que eu deportei. Eu permiti. Eu fiz com que vocês fossem levados para a Babilônia. Eu usei esse império ruim, maldoso, para ser instrumento de justiça na vida de vocês. É isso que Deus está dizendo, que Ele é soberano sobre as nações, sobre a Rússia, sobre os Estados Unidos, sobre a Alemanha, sobre a Coreia do Norte, sobre o Irã, o Iraque. Deus é soberano sobre tudo e todos. Quem efetivamente no papel histórico deportou o povo de Israel de Jerusalém para a Babilônia não foram os babilônios, foi Deus. Essa consciência da soberania de Deus estava tão impregnada no coração de Daniel, cativo na Babilônia, que ele mesmo diz assim, Daniel 2:21, é Deus quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus é top das galáxias, Ele é soberano, Ele é absoluto. Eu deportei, você vai encarar? Quem você pensa que é diante desse Deus majestoso e soberano? Um Deus que não presta contas a ninguém, a não ser a si mesmo. Davi, na sua oração em Crônicas 29:11, no primeiro livro de Crônicas, diz: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Deus é chefe, Deus é soberano, absoluto. Nós devemos crer naquilo que cantamos. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Soberania de Deus. Momento de isolamento é crer na soberania de Deus, mesmo nessa circunstância adversa. Ele é implacável em seu poder, Ele é magnífico em todas as suas obras, Ele é poderoso em todas as suas realizações, Ele é grandioso e cercado de majestade e de glória. E aí, contrastando, eu olho para a minha humanidade e lembro dos pontos do calvinismo, que é a depravação total humana, a total depravação da humanidade. A Bíblia descreve que você é um vermezinho, que você é um gusano, de que as tuas justiças são trapos de imundícia.
O salmista exclama: que é o homem, Deus, para que dele te lembres? Ele é como um sopro, ele é como a sombra que passa. Então a recomendação de Jeremias, além de você pautar a sua vida pela carta, é esta: renda-se, curve-se, submeta-se, sujeite-se à soberania do chefe. A terceira recomendação de Jeremias para aqueles que estão enfrentando o isolamento é: não pare, toque a vida em frente. Versículo 5 diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. E aqui nós estamos ouvindo de uma lei, de um princípio que o Senhor estabeleceu desde Gênesis. É o princípio da semeadura. Enquanto durar a terra, diz o Senhor no livro de Gênesis, a terra, existirá o princípio da semeadura e da colheita. E Paulo formalizou, Paulo ratificou, Paulo confirmou esse princípio quando ele escreve à igreja de Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, isso vai ceifar. E quem semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E nesse texto, o que Jeremias está dizendo na sua carta aos exilados, aqueles que estavam isolados numa outra nação, é: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comem do seu fruto. Porque ele está dizendo: quem edifica, quem trabalha vai ter lugar para morar, que quem planta vai ter o que comer, que quem trabalha vai ter com que se alimentar, com que se vestir, o que beber. E assim sucessivamente. O que ele está dizendo? Olha, vocês estão no isolamento, vocês estão na Babilônia, mas a vida não parou, a vida continua. No jardim do Éden, que era um lugar gostoso, eles receberam a ordem: cultivem e guardem. No Egito, trabalhem. Na terra prometida, que mana leite e mel, conquistem, habitem, plantem, pastoreiem. E agora no cativeiro, edifiquem casas, plantem pomares. Se vocês quiserem viver num lugar, se vocês quiserem ter o que comer, continue a vida. Muita gente pensa que o período de isolamento é um período de paralisia. É um período de isolamento no sentido pleno, vamos esperar alguma coisa. Muitos estão esperando a ajuda do governo, muitos estão esperando a ação social de uma entidade de caridade ou de alguma pessoa. Muitos estão esperando soluções mágicas que caiam do céu. Meu amigo, você não pode viver dependente do favor ou da caridade dos outros. Você não pode ficar à sombra do assistencialismo. Você precisa correr atrás. Cada dia mais eu tenho ratificado, confirmado, reafirmado na minha vida que nada é fácil na vida. Nada é de mão beijada. Por exemplo, uma vez acompanhava um irmão da igreja numa fazenda dele em Nioaque e vi como é que era o processo de fazer uma rapadura. Sabe que umas pessoas vão comprar uma rapadura com 5, 8 reais, acham caro. Para mim, depois que eu vi o trabalho que ela dá para ser feita, deveria custar uns 20, 30 reais. Esses dias atrás eu ganhei alguns cocos com aquela casca grossa e aprendi a tirar aquela casca, depois aquela casca dura, para depois comer a castanha. Eu sei que você gosta do coco bonitinho, ralado, fresquinho na sua mesa, mas meu amigo, tem que edificar a casa e morar nela, tem que plantar pomar e colher. A vaca não dá leite se você não acordar cedo, se você não for cuidar dela, se você não tirar, ordenhar, e se você depois não alimentar, você não vai ter leite. Uma simples fruta, colher limão no pé, você vai colher, mas vai levar espinhos na sua pele. Você vai receber marca. Aquelas pessoas que plantam verduras, eu conheço algumas pessoas assim, pensa que é fácil, tem que preparar a terra, tem que adubar, depois tem que fazer as mudinhas, tem que aguar todo dia, tem que tirar as ervas daninhas, e é um constante trabalho. É assim, é isso que ele está dizendo: na Babilônia não fique parado esperando as coisas acontecer. Essa semana nós ganhamos 1.200 quilos de mandioca. E teve um grupo do futebol solidário que falou: pastor, vamos fazer alguma ação social, nós vamos descascar essa mandioca. É claro que chegar ali na sua casa um pacotinho bonitinho, com uma mandioca descascadinha é fácil, mas pensa em todo o processo: pegar a rama, plantar a rama, ver crescer, esperar o tempo, depois num tempo próprio arrancar aquela raiz, depois daquela raiz descascar, cozinhar ou processar. Tudo é difícil, nada é fácil na vida.
Meu querido, o fique em casa não valeu para muitas pessoas. Por quê? Pois elas tiveram que sair para cuidar de você. Pessoas que atuam na área da saúde, na área da construção, dos alimentos, do campo, dentre outras áreas, tiveram que se expor. E eu não acho que eu e você somos melhores do que essas outras pessoas. Eles são prova de que a vida continua. Edifiquem casas para morar, continue plantando pomar para comer. E o texto continua, porque eu já ouvi gente dizendo o seguinte: eu não quero ter mais filhos, eu não quero ter filhos, porque as coisas vão piorar e Jesus vai voltar e vai ficar muito complicado. Por outro lado, eu já vi pessoas dizendo assim: espero que Jesus demore para voltar, porque eu quero casar antes que ele volte. Veja o que Jeremias diz aqui na sua carta, versículo 6. Tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não os diminuais. Casem, é o que ele está dizendo, gerem filhos, curtam e os netos. Nesse período de isolamento, eu fiz 2 casamentos. É isso, a vida está em sequência. Isolou, não vou trabalhar, não vou plantar, não vou construir, não vou casar, não vou gerar, não vou ter filhos, eu estou parado, isolado. Não é isso. A orientação de Jeremias para aqueles que vivem isolamento é: continue sonhando com a vida, continue projetando para o futuro. Enquanto você tiver fôlego, viva intensamente, trabalhe, semeie, estude para colher na frente, edifique, plante pomar, case, tenha netos, filhos, netos e bisnetos. Viva a vida, não paralise, não desista, não desanime. Eu até não sei, não estou discernindo ainda o que Deus quer dizer para nós, para a IPI de Dourados, porque pelas combinações que a gente fez com a empresa, nós estamos num processo de construção, a obra tinha um cronograma e está continuando. E está a todo vapor. Se você não passou lá na perimetral, eu queria te dar um relance de como está a obra da sua igreja. Todos os pilares estão quase levantados. No ritmo que vai se demorar, mais um pouco, quando for permitido a gente sair do isolamento, quase que a gente vai entrar dentro do espaço Esperança, do novo espaço, em condições básicas para a gente entrar lá. Você pode crer nisso? Ou talvez, como alguém disse: pastor, nem vai dar tempo de terminar essa obra, porque Jesus vai voltar antes. Aleluia, meu irmão. Se ele voltar, nós vamos para o céu junto e deixar essa obra levantada aí vazia. Mas se demorar algum tempo, meu querido, a gente vai ficar parado, aguardando, vendo a banda passar. Ou nós vamos arregaçar a manga das camisas e vamos trabalhar, vamos construir, vamos edificar casa, vamos plantar pomar, vamos colher. Um irmão recentemente passou perto dessa construção do novo espaço e tirou esta foto e escreveu isso na sua rede social: novo espaço. Um dia será como olhar no retrovisor e poderemos dizer: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Fé, coragem e força naquele que pode todas as coisas. Deus seja louvado, meu irmão, pela tua vida, que olhou para o futuro, que não estava no isolamento pensando: vamos parar tudo, vamos aguardar as coisas definir. Não, nós vamos continuar e vamos olhar no retrovisor daqui uns dias e ver o que Deus fez. Esta é a recomendação de Jeremias para aqueles que estão no isolamento. Edifiquem casas para viver nelas, plante pomar para comer deles. 4ª recomendação: procurai a paz da cidade e orai por ela. Busque a paz da cidade. Aqueles que estão em isolamento, por favor, aqueles que estavam na Babilônia não receberam a orientação: realizem manifestações públicas, façam passeatas, carreatas, pintem faixas, cartazes ou movimentos: somos a favor da paz. Ele não diz isso. A orientação àqueles que vivem em isolamento, aqueles que estavam no cativeiro, é: busquem a paz da cidade, procurem a paz da cidade, não é reivindique. Nós somos agentes da paz, é isso que ele está dizendo. Procurar significa procurar com cuidado, praticar, estudar, seguir, buscar com aplicação, preocupar-se com. A ideia que Jeremias quer transmitir àqueles que vivem no isolamento é de atitudes de comportamento individuais e coletivas que preconizam a paz. Eu apresento aqui uma lista de ideias práticas de como procurar a paz da cidade. Primeiro,
Trate educadamente as pessoas com respeito, valorizando-as independentemente da sua idade, situação social, raça ou cor. Cumprimente as pessoas, bom dia, boa tarde, seja cordial, simpático, atencioso e sorridente. Isso é procurar a paz. Floresça onde Deus te plantou, onde Deus colocou, na casa, no bairro, onde você vive. Seja generoso, aprenda a repartir, aprenda a doar o seu tempo, seus recursos, sua capacidade, suas roupas, seu monte de sapatos que você não utiliza, coisas que você não está usando aí na sua casa. Reparta, isso é contribuir com a paz. Desenvolva uma postura política, comunitária, consciente e responsável, apoiando pessoas sérias, com princípios, que tenham um projeto político e que tenham condições e respaldo histórico para realizar. Nós vamos passar por eleições este ano. Aqui na igreja mesmo nós temos mais de 5 candidatos, e eu quero desafiar você a que olhe para essas pessoas, vendo se são instrumentos de paz na cidade. Isto é procurar a paz. Seja uma pessoa produtiva, não somente para você e para sua família, mas para a sociedade, para a comunidade. Não seja um peso para ninguém, não seja um estorvo, não seja um chupim, um parasita, um sanguessuga. Isso é procurar a paz. Procure a paz cuidando para que a sua cidade seja bonita, seja florida, seja verde. Cuide do seu quintal, jogue o lixo no lixo, tire o entulho, arborize, plante flores. Isso é procurar a paz da Babilônia. Não jogue entulho no terreno do vizinho. Não seja um vizinho inconveniente. Volume de som alto na sua casa, perturbando o sono e a tranquilidade das pessoas. Barulhos que incomodam o seu cachorro que late muito. Meu amigo, procure a paz. Não atrapalhe os outros no trânsito. Seja educado e todos os vossos atos sejam feitos com amor. Isso é procurar a paz. A igreja de Jerusalém foi convidada, conforme a mensagem de Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e a fim de que da presença de Jesus venham tempos de refrigério, de paz na cidade. Meu amigo, você quer ver o efeito que ocorre quando uma pessoa se arrepende, se converte ao Senhor, e os pecados são cancelados? Essa pessoa vai trazer refrigério, paz, onde ela está, na família, na vizinhança, no emprego, no trabalho. Participe, se você quer promover a paz, de ações sociais que a promovam. Distribuição de cestas básicas, se envolva com projetos assim, a igreja tem feito isso. Ação de amigos, conheço um grupo de amigos da própria igreja que tem feito marmita para entregar às pessoas necessitadas. Já vi mobilizações de empresários da nossa igreja também, trabalhando para arrecadar leite para distribuir a crianças nos bairros. Eu vi essa semana um testemunho de alguém lá no bairro chamado Santa Felicidade, mas com uma santa pobreza. Roupas, cobertores, agasalhos. Esses dias uma pessoa: pastor, esses jalecos nós vamos distribuir no Hospital da Missão, em algum lugar. Outros distribuíram mantas. Esses dias vi um moço que não tem as suas mãos, é um para-atleta, campeão mundial de mountain bike. Ele fazendo uma mobilização social, passando em 6 cidades, andando 600 quilômetros na nossa região para arrecadar. Isso é promover a paz da cidade. Chega de discurso, chega de banela, chega de reivindicação. Seja um agente da paz na cidade. E ele continua: orai pela cidade. A recomendação não é só do Velho Testamento, através da boca de Jeremias, mas no Novo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo diz: antes de tudo, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça a favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Orem pela cidade, orem pelas autoridades. Uma missionária coreana certa vez disse que antes de fazer os seus pedidos, é hábito entre os coreanos, antes de das orações pedirem em seu favor, as pessoas pedem pelas autoridades, porque se tiver paz no seu país, você terá paz. É isso que Jeremias diz: na sua paz, na paz da cidade, vocês experimentarão paz. Então, meu irmão, você cristão, independentemente se você concorda ou não, ore pela sua prefeita, pelo seu governador, pelo seu presidente, por todos os que estão investidos de autoridade. A Bíblia não orienta a orar somente se esses indivíduos forem do seu partido, ou se você concordar com eles. A Bíblia diz: orem pelas autoridades, ore pela cidade. E em último lugar, a recomendação de Jeremias para os que estão enfrentando isolamento é: cuidado
para você não ser enganado. Versículo 8 em diante, ele faz uma descrição dos falsos profetas, dos adivinhos e dos sonhadores. Meu querido, não seja inocente. Existem agentes de sedução e de engano. Esses dias assisti um programa instrutivo da History Channel falando de seitas, pessoas que levaram algumas outras para o suicídio. Eu fiquei admirado porque aquelas pessoas que entraram nessas seitas não eram pessoas assim ignorantes, sem noção. Eram pessoas cabeças, pessoas inteligentes, mas que foram seduzidas e entraram numa vibe e foram levadas ao suicídio coletivo. Como é que pode pessoas instruídas, inteligentes, bem colocadas profissionalmente, entrarem em barcos furados? É o risco do fascínio e da sedução que Jeremias adverte aqueles que estão no cativeiro. Cuidado com aqueles que profetizam ilusões. Cuidado com aqueles que falam coisas para agradar o teu coração. Paulo viu isso quando ele descreveu na igreja da Galáxia, dizendo: Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem vos seduziu? Meu querido, fique esperto. Se você pautar a sua vida por essa palavra e crivar tudo que ouve, saiba de que origem é, perceba para que você não seja enganado, porque o mal continua a agir no planeta Terra. Jesus advertiu. Então, se alguém disser para você: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais de prodígios, olhem só, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você. E eu tenho visto muitas coisas acontecendo no meio evangélico hoje. Recentemente, assistindo um culto transmitido por online de uma igreja do nosso país, eu ouvi o pastor dizendo assim: olha, meu querido, você vai entrar numa concessionária da BMW, vai entrar no carro e falar assim: daqui uns dias eu volto para buscar você. Cara, Deus pode dar as coisas, mas está por fora, não é isso o evangelho. Tenho visto posicionamentos acirrados de cristãos políticas, porque de um lado tem um grupo dos bolsonarianos, e tem outros que botam, e esses botam fogo pela vida desse homem, mas tem um outro movimento totalmente avesso, e chama esse outro lado de fascista. São manifestações desrespeitosas de ambos os lados. Cuidado com essas seduções, você vai entrando nesses barcos furados, por favor. Já percebi conselhos, os próprios lideranças evangélicas de uma cidade em conflitos, conselho A, conselho B, conselho C, vários conselhos de pastores na mesma cidade. Líderes cristãos exponenciais do nosso país, que estão na mídia totalmente antagônicos em suas posições. Quem tem a razão? Ah, meu amigo, para de ouvir isso tudo. Cuidado com as ilusões, cuidado com as coisas aprazíveis. Volte à palavra. Mantenha vigilância, cuidado para ser enganado, cuidado para não ser enganado, cuidado com aquilo que você tem adotado como seu guia espiritual. Já tenho falado isso, porque agora tem muita gente pregando, tem muita gente falando, tem muita gente ouvindo tudo e todos. Filtre! Por favor, igreja, coloque um filtro nos seus ouvidos. Esse é o filtro. Às vezes são lindas mensagens, eu já vi nos grupos da igreja gente compartilhando mensagens espíritas. Ah, que lindo! Outros compartilhando conteúdos místicos, filosóficos, sincréticos. Esses dias viajava, há 2 anos atrás, com uma pessoa da nossa cidade, e conversando com ele, sentamos lá no aeroporto em Campinas, e ele falava sobre constelação familiar, que era uma coisa legal, e eu comecei a me preocupar com isso. Depois percebi que alguns cristãos estão enveredando. Dá uma pesquisada lá no Wikipedia, dá uma olhada no Google e vai ver o que é essa constelação familiar, o que tem de misticismo e de espiritismo de trás disso. Não, mas é legal. Esses dias uma pessoa da nossa igreja, que está numa outra cidade, frequentando uma igreja e lá uma célula, a jovem estava ensinando uma coisa esquisita sobre um tal de irmão Akel, que é um tradutor de um evangelho. E é estranho a forma como eles trabalham. A igreja orgânica. Meu irmão, foi advertido por Jeremias? Foi advertido por Jesus. Eles vão atuar na área dos desejos pessoais. Vão falar como se fossem servos de Cristo, apóstolos. Mas cuidado para você não ser confundido. Não prega a palavra e pregam o que você e a maioria das pessoas querem ou quer ouvir. Então, se houver mentira, incoerência, conflito com os princípios da palavra, benefício
pessoal, desejo por poder, se tiver situações que envolvendo dinheiro, soberba, arrogância, incitação ao ódio, oposição gratuita, mentira, violência, agressão, rebeldia, insubordinação, descaso, corrupção, discrepância com a vida e ensino de Jesus, que é da graça, da justiça, da misericórdia, da paz e do amor, duvide. Jeremias passou essas dicas para a igreja, ou o povo de Israel esparramado na Babilônia, aprendendo com quem já experimentou. Como tem sido esse período de isolamento para você e sua família? Paramos tudo. Olha só as dicas. Nesse período, se paute, ou paute a sua vida pela carta. Nesse período, Deus é chefe, soberano. Nesse período, toca a vida em frente, meu amigo. Não vamos amortecer, paralisar os nossos projetos, os nossos sonhos. Edificai casas e morem nelas, plante pomar e coma deles, casem, suscitem descendência, toca a vida em frente, busque a paz da cidade. Eu sou um protagonista da paz na cidade, você tem que ser esse agente da paz na cidade de Dourados, onde Deus te colocou, e ore pela sua cidade, e muito cuidado, para que você não seja enganado. Há um antropólogo que eu ouvi algum tempo atrás, falando dos cristãos, que são os únicos que no meio da crise são capazes de cantar assim: vou plantar e vou colher. Eu queria que você nesta hora pudesse declarar com esta canção, rompendo em fé. Estamos no isolamento, mas eu quero seguir essas diretrizes desta carta. Jesus fez isso. Ele pautou a sua vida pelo que Deus disse. Jesus tinha o Pai soberano. Jesus, ele invadiu os leprosários. E ele entrou e fez diferença. Jesus trouxe a paz na cidade. Jesus orou pela cidade: ai de ti, Jerusalém. E Jesus alertou sobre o engano.